Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhor secretário, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssimo senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 18, de 29 de junho de 2020. Está em discussão a ata número 17 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. A ata número 17 de 2020 é aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhor secretário, a pauta da sessão. Correspondências. Ofício número 211. Encaminhamento de projetos de lei do Executivo número 555 ao 558 para trâmite na Casa. Ofício número 205. Encaminhamento de decretos executivos número 6.637 e 6.638, que abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020. Ofício número 1260. Solicitação Polícia Civil de Veranópolis. Ofício número 03. Prestação de contas Associação Atlética Veranópolis, maio 2020. Ofício número 446. Contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Matéria com entrada na Casa. Proposição número 14. Projetos de lei executivo número 555 a 558. Senhor secretário, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 211. Senhor Presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei número 555 a 558. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Valdemar de Carmo. Ofício número 205. Senhor Presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência os decretos executivos números 6.637 e 6.638 de 2020, que abre crédito extraordinário ao orçamento de exercício de 2020, para a respectiva homologação. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Valdemar de Carmo. Ofício número 1260/2020. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, agraciado em dirigir-me a Vossa Excelência, venho compartilhar resposta ao questionamento desse signatário, os dois agentes policiais mais antigos lotados na Delegacia de Polícia de Veranópolis, integrante da 8ª Delegacia de Polícia Regional, DPI, a saber, os comissários de polícia Edson Luiz Dalla Piccola e Fernando Crestani, de modo sintetizado, passaram-me o histórico de lotação de policiais nesta distrital desde o ano de 2004, quando pela última vez um agente foi destacado para exercer suas funções diretamente oriundo de uma formação da Academia de Polícia Civil, quem seja o próprio Fernando Crestani. À época, este órgão policial contava com aproximadamente 11 agentes, mais seu titular, delegado de polícia, Edilson Chagas Paim. A partir de então, houve diversas aposentadorias e comissários, investigadores, inspetores e escrivães, tudo inversamente proporcional ao exponencial crescimento da criminalidade como um todo.
mormente o implemento gritante do gráfico de drogas e seus consequentes crimes, a destacar homicídios e roubos. Pontua-se somente a chegada de um casal de policiais no ano de 2017, com grande esforço da Delegacia de Polícia Regional de Caxias do Sul, sem o qual estaríamos com a distrital quase fechada. Nos dias de hoje, além do delegado de polícia titular do órgão, tem-se em lotação apenas 5 agentes policiais, entre os quais um comissário de polícia que já conta com tempo suficiente para requerer sua imediata aposentadoria. Logo, vislumbramos em curto lapso temporal a redução de nosso efetivo a 4 policiais. O esforço interrupto braçal e intelectual e as horas extraordinárias de trabalho sem compensação têm seu limite ao desenvolvimento das atividades habituais de polícia judiciária, a conferir mínima qualidade e eficácia a que a comunidade veranense demanda e merece por parte de nossa instituição. Muito embora os razoáveis números de procedimentos policiais remetidos ao Poder Judiciário e a consequente retirada continua de delinquentes de nossas ruas, afastando-os do convívio da sociedade de bem, sejam por segregações cautelares ou decorrentes de sentenças penais condenatórias, mas sempre com aso e investigações policiais sólidas de lavra de nossa equipe. Sentimos o peso do labor diário, prospectando nosso limite a curtíssimo prazo, repisando-se e provável a breve aposentadoria de um comissário de polícia. Isso posto, rogo a Vossa Excelência e seus pares vereadores seus eficazes préstimos no sentido de envidar legais esforços dentro da seara de vossas atribuições, junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para que a Delegacia de Polícia de Veranópolis seja complementada com lotação minimamente de mais um agente policial. Respeitosamente, Tiago Madalosso Baldim, Delegado de Polícia de Veranópolis. Ofício número 003, Associação Atlética de Veranópolis. Ilmo Senhor, na qualidade de presidente da Associação Atlética Veranópolis, vem entregar à Câmara Municipal de Vereadores a prestação de contas referente ao repasse feito pelo município de Veranópolis para a associação. Repasse este efetuado no mês de maio de 2020. Sendo que temos de informar no momento, aproveitamos a oportunidade para externar-lhes nossos protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Vice-Presidente Zairo Giglioli. Ofício número 446, da Caixa Econômica. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Veranópolis. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Veranópolis e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 899981/2020, operação 1070-488-49, que tem por finalidade pavimentação de via urbana no bairro de Vila Azul, no município de Veranópolis.
O valor repassado é de R$ 287.306, tendo o município de Veranópolis se comprometido a aportar o título de contrapartida à quantia de R$ 2.694, com prazo de vigência do contrato de repasse até 30 de nove de 2022. Respeitosamente, Valéria Gazola Hauler e Rodrigo Canani Medeiros. Espaço para comunicação de líderes. Senhor secretário, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssimo senhor presidente. Receba a matéria do Executivo em regime de urgência e as demais em regime normal e encaminhe as seguintes comissões. Proposição número 14, 2020, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Projetos de lei executivos número 555 e 557, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei executivos número 556 e 558, Comissão de Constituição e Justiça. Grande expediente. Senhor secretário, proceda à leitura da matéria em pauta. Indicação número 10. Autor, vereador Vanderlei Zanotto. Emenda. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de realizar limpeza e revitalização do monumento em que foi realizada a primeira missa de Veranópolis, localizada na rua Flores da Cunha, próximo ao número 635. Justificativa. Justifica-se a presente indicação por ser este o local onde foi realizada a primeira missa do município, em 16 de junho de 1886, podendo após a limpeza ser explorado como ponto turístico. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta o parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão a indicação número 10, 2020. Com a palavra o vereador Vanderlei Zanotto. Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade, eu há 20 anos passo por essa rua e não conhecia. Então, a gente realmente tem que valorizar mais a nossa cidade e pesquisar. Então, quando a pessoa que mora próxima desse monumento me chamou, eu fui lá ler a placa e realmente a gente tem que valorizar mais a nossa cidade. Principalmente eu, que há 20 anos passo ali e não sabia qual o significado desse monumento que estava aí. Então a gente erra, a gente cobra das pessoas e a gente tem que ser humilde em colocar a situação do que o morador falou. Que várias pessoas de fora param ali para ler a placa, né, para ver o que significa esse monumento. Então, né, pedindo para os colegas vereadores que fazer a prefeitura fazer então uma lavada, faz com um jato ali e depois ainda passa uma resina que vai ficar nas pedras ali e depois ela fica mais mais visto, né? A questão da limpeza fica melhor para as pessoas que ver a nossa cidade e vai nos pontos turísticos. Com a palavra o vereador Jucimar Antônio Mello. Senhor presidente, caros colegas, gostaria de pedir um endosso, né, e acho muito importante a gente manter viva a nossa história, né. Esse lugar, ele é um lugar com uma simbologia muito grande e é uma medida barata, né. O que está sendo solicitado é algo que despende poucos valores e é por isso que eu gostaria de endossar. E também gostaria de fazer muita força para que isso realmente acontecesse, né? As pessoas que vêm visitar o nosso município pela rodoviária automaticamente passam pelo monumento, né? Então, acredito que é uma medida que pode sim ser implementada e vai ser muito bom para o nosso município. Toda vez que alguém utiliza ou passa por alguma via, né, e vê monumentos mal cuidados, com certeza a lembrança que ele vai levar da nossa cidade não é uma lembrança positiva, né? Então, acho muito interessante fazê-lo. Obrigado. Aceito. Tá bom.
Não havendo mais manifestações, está em votação. Indicação número 10/2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 11. Autor, vereador Vanderlei Zanotto. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, juntamente com o Conselho Municipal de Trânsito, estude a possibilidade de estabelecer um local de estacionamento exclusivo para motos no canteiro central da rua Dr. José Montauri, próximo ao Laboratório Veranense. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo tentar amenizar o problema com o estacionamento nas proximidades do Laboratório Veranense e Casa Lotérica. As vagas de estacionamento ficaram bastante disputadas, além do fato de que após o implemento do estacionamento rotativo não haverá a cobrança para motos. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão a proposição número 11/2020. Com a palavra o vereador Vanderlei Zanotto. Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade, os lojistas ali da intermediária perto da lotérica vieram conversar comigo na questão que às vezes as pessoas de idade chegam ali no laboratório para fazer um exame de sangue, uma coisa, e tem estacionamento onde podia colocar um carro, tem 1 ou 2 motos ali. O pessoal que trabalha também ali próximo, a gente sabe que próximos de outras ruas tem estacionamento de moto, mas sabe, como tem uma lotérica, tem, né, o laboratório próximo, as pessoas às vezes dão um pulinho rápido ali de moto e acaba deixando no lugar de um carro. Então o pessoal pediu, a gente, né, atendeu, colocando para os senhores aí essa proposição. Não havendo mais manifestações, está em votação. Oi? Quem queria pedir? Eu não sei o tempo aqui. Ah, desculpa. Nada em cima. Tá. Isso aí. Então, com a palavra, o vereador Aristeu André Caron. Boa noite, presidente, caros colegas, ao público todo em geral que nos prestigia pelo Facebook e pelo YouTube. Aproveitando o gancho do colega Chumbinho, de repente nós fizéssemos uma proposição para o Executivo em conjunto, para que eles estudassem a possibilidade, e a possibilidade, porque eu mesmo já fiz 2 proposições para ruas semelhantes, para que seja feito em toda a cidade, em todos os canteiros, dentro do possível, estacionamento para motos. Há possibilidade, nós temos espaço para isso no município, né? E vamos falar assim, que é um mal necessário, né? E o investimento não é um investimento tão alto. E o retorno pelo conforto, pela comodidade do trânsito nosso, vai ser nota 10. Não sei se todos de repente concordam, nós podíamos fazer um trabalho entre todos aí. Eu acho que é muito, muito interessante. Agora pensando, porque, eu volto a falar, eu mesmo fiz 2 proposições e já pedi também para o secretário e até o momento, infelizmente, não foram feitas. Sim. É bem interessante a tua ideia, e acredito que pelo menos fazer um estudo nas ruas centrais, onde há maior aglomeração de pessoas e de carros, né? Então, e realmente, como o amigo Chumbinho falou, né, o estacionamento de motos, ele é um mal necessário também, porque ele vai impedir que certas motos sejam estacionadas tirando vagas de veículos, né? E isso a gente percebe que, infelizmente, apesar de tudo, né, não vamos culpar as pessoas, porque nós também somos assim imediatistas, né? Nós vamos demorar 5 minutinhos, né? Mas a desculpa dos 5 minutinhos acaba sempre atrapalhando e deixando alguém na mão de alguma forma. Então, eu acho que vale a pena, sim, pelo menos nas ruas centrais. Ok. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 11.
Indicação número 11, 2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 12. Autor, vereador Vanderlei Zanotto. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de realizar roçada na Rua Marechal Deodoro, nas proximidades da residência número 680, bem como realizar o nivelamento dos montes de terra depositados no terreno pertencente ao município e limpeza do mesmo nas proximidades do número 892. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo propor ao Executivo Municipal a necessidade de execução de melhorias na limpeza e nivelamento de via, nos locais acima citados. Trata-se de reivindicação de moradores e frequentadores do local. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão a proposição número 12 de 2020. Com a palavra o vereador Vanderlei Zanotto Chumbinho. Senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que me procurou para fazer essa proposição, na verdade, onde tem essas terras ali, o pessoal começou a acumular lixo, largando lixo ali. A gente sabe que em 20 minutos vai a patrola ali, faz essa limpeza, nivela, tira um pouco desse mato que já tem pessoas indo lá para consumir drogas também, principalmente na parte mais perto ali onde tem aqueles matos ali, ó, onde não foi roçado. E esse cabo que os senhores estão vendo aí é um cabo de telefone. Como foi derrubado árvores ali, ele está em cima, as árvores em cima do cabo de telefone. São 100 pares de telefones. Quer dizer que se a gente prevenir, vai ser um custo a menos, porque vai ser 100 pessoas que vão ficar sem telefone. Então, ali ó, é só cortar esses galhos embaixo, porque aí ó, ele está a menos de 1 metro do chão. Só para os senhores entenderem que está muito próximo esse fio de telefone ali, na subida ali dessa rua. Então, se fazer essa poda dessas árvores aí, não vai deixar as pessoas sem telefone e também, né, vai ser um custo a menos para a prefeitura, porque se acaso arrebentar como o terreno da prefeitura e a árvore ali caiu em cima, pode até gerar um custo para o próprio município. E ali a questão de só nivelar, porque tem as pedras lá que daí não precisa ser mexido, mas ali é uma rua onde vai ser realizado futuramente aí um loteamento, então a gente pode saber que sim, deixando ela mais limpa ali, fica melhor para toda a sociedade. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 12. Indicação número 12 de 2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 13. Autor, vereador Vanderlei Zanotto. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de realizar a colocação de suporte para lâmpadas em 6 postes de energia elétrica na Estrada da Coreia, altura do número 64, próximo ao sítio do Grima. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo dar mais segurança aos moradores do local, beneficiando diversas famílias que saem de manhã cedo para o trabalho e voltam à noite. Trata-se de reivindicação de moradores e frequentadores do local. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão a proposição número 13 de 2020. Com a palavra o vereador Vanderlei Zanotto. Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade tem um poste lá, bem onde fica as famílias que tem o suporte, mas a lâmpada está queimada há muito tempo, então não tem luz ali. E esses outros postes, antes de fazer a proposição, eu fui lá na prefeitura, fui conversar com o secretário para ver também, né, a questão se tem esses suportes. Eles têm esse suporte para colocar, está até sobrando, né? Então, a questão mais que os moradores falaram, mas Chumbinho, a gente paga a taxa de iluminação pública e não temos a luz. Então, acho que, né, você ainda mais pagando e você não está pagando um serviço e não está recebendo.
né? Então, o pessoal pediu, eu fui conversar com o secretário Romeu, né, nessa questão de dizer que tinha o suporte. Então, fica mais fácil de você conseguir fazer as proposições, sempre conversando com os secretários, que são os responsáveis das pastas, para a gente poder analisar, né, como fazer as proposições para o pessoal também ser atendido. Então, ele tem esses braços, tem esse suporte, e a segurança das famílias que saem à noite para trabalhar, retornam de madrugada, ou os seus filhos, que agora não está tendo aula, mas quando tem aula também tem que se locomover no escuro. Então, o pessoal pediu, a gente, né, conversou com o secretário e fez a proposição. Com a palavra, o vereador João Guilherme Mazeta. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a quem nos acompanha via aplicativo, uma boa noite. Eu gostaria de pedir o endosso da proposição ao proponente, o vereador Vanderlei Zanotto, porque, na verdade, esse pedido é um pedido antigo também, que já realizei, já repeti ele 2 vezes junto à secretaria. Uma parte eu fui atendido e outra parte ainda não atenderam, que é esse trecho entre o Grima e a saída do bairro da linha Coreia aí, que não tem um poste na entrada e depois só lá na entrada daquela rua que a gente está buscando a regularização dos lotes. Lá o executivo atendeu e colocou a iluminação para aquele pessoal lá. Falta esse trecho e, como o vereador disse, tem muito suporte lá na prefeitura e muita lâmpada sobrando lá, que foram retirados de alguns lugares, está sendo realizada melhoria. Então não é um trabalho difícil e tanto custoso para o município, e acho que pode ser feito sim. Então, se o colega me aceitar o endosso, eu gostaria de endossar. Aceito. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 13. Indicação número 13, 2020, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 16. Autor Luiz Carlos Comioto. Ementa. Dispõe sobre subsídios para os vereadores do município de Veranópolis para a legislatura 2021-2024. Disciplina o desconto por faltas injustificadas. Regulamenta a verba de representação do presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei legislativo visa atender os preceitos constitucionais que obrigam a disciplinar os subsídios pagos a vereadores da legislatura subsequente, no caso 2021-2024, conforme a lei orgânica em seu segundo do artigo 35, subsídio deverá ser deliberado em até 45 dias antes da data do pleito. O valor do subsídio é aquele vigente atualmente, tendo em vista a proibição de reajuste, conforme previsto no artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020. Parecer pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 16. Com a palavra, o vereador João Guilherme Mazeta. Senhor presidente, demais colegas, só para quem nos acompanha entender, esse projeto aqui é uma obrigação que a Constituição nos impõe, enquanto vereadores, de determinar o subsídio dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários nos próximos 4 anos ou na próxima legislatura, se assim entender. Então, na verdade, é obrigado a nós votar e aí teve algumas matérias nos meios jornalísticos que deixaram um pouquinho em dúvida essa questão, mas é bem claro para nós e para todos que nos questionam que os valores serão os mesmos que atualmente vigem. Então, na verdade, não vai ter mudança e nem acréscimo de valor, porque a atual conjuntura econômica não permite isso, e além disso também tem uma obrigação legal da lei complementar lá que veio do governo federal, que proíbe o reajuste para qualquer servidor público. Eu acho que é mais do que justo esse congelamento dos salários, porque nós estamos enfrentando um momento muito difícil. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 16, 2020, aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 17. Autor Luiz Carlos Comioto. Ementa.
dispõe sobre subsídios pagos ao prefeito e vice-prefeito do município de Veranópolis. Justificativa. O presente projeto de lei legislativo visa atender os preceitos constitucionais que obrigam a disciplinar os subsídios pagos a prefeito e vice-prefeito para o mandato subsequente, no caso 2021-2024, conforme a Lei Orgânica Municipal, em seu segundo do artigo 35, o subsídio deverá ser deliberado em até 45 dias antes da data do pleito. Os valores do subsídio são aqueles vigentes atualmente, tendo em vista a proibição de reajuste, conforme previsto no artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020. Parecer pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 17. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 17 de 2020 é aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 18. Autor Luiz Carlos Comioto. Ementa. Fixa o subsídio dos secretários municipais de Veranópolis. Justificativa. O presente projeto de lei legislativo visa propor a fixação de subsídios dos cargos em comissão de secretário municipal. O valor do subsídio é aquele vigente atualmente, tendo em vista a proibição de reajuste, conforme previsto no artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020. Parecer pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 18 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 18 de 2020 é aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 19. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa. Homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, em decorrência à situação da calamidade pública. Justificativa. Conforme a orientação repassada pela DPM, existe a necessidade de aprovação do projeto de lei para homologação dos créditos adicionais extraordinários do orçamento, cabendo ao Legislativo a iniciativa. Parecer pela aprovação. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 19 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 19 de 2020 é aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 20. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa. Homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, em decorrência à situação de calamidade pública. Justificativa. Conforme a orientação repassada pela DPM, existe necessidade de aprovação do projeto de lei para homologação dos créditos adicionais extraordinários do orçamento, cabendo ao Legislativo a iniciativa. Parecer pela aprovação. Só complementar. Então, referente ao projeto de lei legislativo número 20.
Artigo 1º. Fica homologados os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 no valor de R$ 170.163,60, por meio do Decreto Executivo número 6.620, de 28 de maio de 2020. Sim. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 20/2020. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei número 20/2020, aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 21. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa. Homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, em decorrência de situação da calamidade pública. Justificativa. Ficam homologados os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, no valor global de R$ 90.000, por meio do Decreto Executivo número 6.629, de 3 de junho de 2020. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 21 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Eu votei. Foi. Projeto de lei legislativo número 21/2020, aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 22. Autor, vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa. Homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, em decorrência de situação de calamidade pública. Ficam homologados os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, no valor global de R$ 994.203, por meio do Decreto Executivo número 6.631, de 5 de junho de 2020. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 22 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 22 de 2020 é aprovado por unanimidade. Espaço para as explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, quem tiver algum recado ou um convite, quiser se manifestar aí. Nada. Meu vereador Costa. Maravilha? Não? Rigo? Nada a declarar? Chumbinho. Só se despedir. Tá. E o meu prefeito? Não. Tudo certo. Merlo? Tranquilo? Pode enxergar o tempo. Doutor? Existe um kit de medicamentos para sintomas iniciais do Covid, que inclui hidroxicloroquina, azitromicina e assim por diante. O custo por pessoa é de R$40. Então, vamos supor que 5.000 veranenses precisem desse kit gratuitamente, nós teríamos um custo de R$200.000. Se essas 5.000 pessoas, nenhuma for para a UTI por causa disso, nós vamos manter nossas empresas trabalhando, o comércio funcionando, os empregos mantidos. Então, é o tipo de gasto que não é gasto. Né? Então, eu sei que isso não depende do prefeito, enfim,
existe uma série de gastos aí que tem que ser vistos, né, no meio dessa calamidade, mas isso está sendo realizado por diversos municípios do Brasil. Não se sabe ainda, não se tem o resultado prático disso, mas eu estou tentando, junto com alguns colegas aí, que a gente consiga oferecer isso, pelo menos para o pessoal da saúde, da frente, né? Quem quiser usar, ninguém é obrigado a usar, né? E para pacientes em seguida que tiverem sintomas iniciais de Covid, que aí a hidroxicloroquina realmente parece que funciona muito bem. Então, só para colocar para vocês que nós estamos vendo isso, se isso for possível implementar no município. Uma pergunta, doutor. Qual é o custo do exame? Se o município quisesse fazer aquisição de exames em massa, ele é um exame muito caro e é um exame que não é prático, porque ele não é que não seja prático, ele não muda praticamente em nada em muitas situações. Por exemplo, se você for fazer exames em pacientes que não têm sintomas, tem uma... e aí, porque o que está acontecendo é assim, mas por que você não testam mais? Na realidade, nós temos 3.000 testes, os testes custam em torno de R$180, e se você, por exemplo, for comparar com o kit, você consegue tratar 4 pessoas com um teste, né? Sim. Então, de novo, é uma doença nova, nós não estamos, ninguém sabe ao certo tudo o que vai acontecer, mas o que a gente está sentindo é que a coisa vai se prolongar muito mais do que nós imaginamos, em função de nós estarmos no inverno, e daqui a pouco a gente chega em outubro, ainda com todas essas incertezas. Então, se nós tivermos mais pacientes tratados, precocemente, talvez a gente tenha um resultado melhor, é o que parece. Agora, notícia boa é que nos últimos dias o número de casos diários diminuiu, estamos só com um paciente internado no momento, todos os pacientes estão bem, se recuperando bem, e no momento os veranenses doentes estão com uma perspectiva muito boa de todos se curarem. Os que estavam na UTI, eles já receberam? Ainda está na UTI, mas não está mais entubado, né? Já saiu, já está respirando sozinho. As notícias são boas. Doutor, só para aproveitar, e esses kits estão disponíveis no mercado? Sim. Estão disponíveis já no mercado? Sim. Não existe falta desses Sim, kits? vai ter que batalhar um pouco, mas tu consegue os kits, né? Você consegue adquiri-los, né? O que está acontecendo é que muitas pessoas estão indo comprar, por exemplo, um remédio para vermes, né? Ivermectina. E acabou em Veranópolis. Simplesmente tomar, por exemplo, eu não tenho tosse, não tenho gripe, não tenho nada, eu vou comprar para toda a minha família, adianta? Não adianta. Enfim, sempre peçam orientação de um médico da família, um amigo, ou vão no posto conversar com o pessoal, né, para saber. Então, só para esclarecer para quem está nos ouvindo, doutor, se amanhã alguém precisasse do uso desses medicamentos, o município, o hospital, nós temos esses produtos para que temos os produtos para os pacientes internados, né? Isso. E agora estamos tentando ver se nós conseguimos abrir isso para os pacientes que forem no posto de saúde, que tiverem com sintomas iniciais, porque aí se parece que sim, que está praticamente confirmado que a hidroxicloroquina, junto com os outros medicamentos, tem um efeito muito bom em pacientes iniciais, com sintomas iniciais, evitando que o pulmão seja muito afetado. Ótimo. Só para tranquilizar quem está nos ouvindo e para nós podermos repassar, né? E chega de festa, né? Não precisa agora para os dias, aquilo que a gente falou, talvez nós tivéssemos iniciado muito cedo o nosso distanciamento, e talvez não, foi muito cedo. Só que vocês imaginem 30 pessoas nessa sala, desesperados, não sabíamos o que vinha pela frente, quantos veranenses iam morrer. Não tinha como a gente não tomar uma decisão dessas, né, naquele momento. Foi cedo, foi cedo, mas assim, a gente sempre, todo o grupo de crise da cidade pensou naquilo que era melhor para o município naquele momento, né? E eu acredito que, apesar de tudo, doutor, vocês acertaram. Mesmo que tenha sido cedo, eu sou da política que a gente sempre peca pelo excesso. Então, o excesso de zelo, quer queira, quer não,
a nossa cidade ainda está com um número de contaminados que tiveram sintomas bem abaixo das cidades próximas, né? Nova Prata está com um número bem maior, e eu acho que tudo vale, né? Não existe um protocolo, como o senhor já falou, né? Não. Então... E o importante, né, Justi, vamos proteger os nossos vovôs, né? Mas claro. Não é hora de deixar eles em volta, não Sim. é? As contaminações realmente estão em casa, tá? A gente pega na rua e leva o vírus para o vovô. Né? E ele sim tem risco de UTI, risco de vida, né? E olha, o senhor estava falando naquele dia, no final daquela sessão, né, que havia dado esse problema por causa da festa, né? Nós estávamos com 16 infectados naquela... Exato. E nós pulamos para 80 e... 85, mas 85, assim, né? não foi somente desta festa, né? Sim. Nós tivemos um relaxamento geral da cidade. As pessoas tinham uma festa de casamento marcada há poucos dias atrás. A gente ligou para a noiva de tarde, né? Nós não, o pessoal responsável ligou para a noiva e disse, por favor, né? Quer dizer, assim, o pessoal relaxou, achou que realmente não é hora de relaxar e o cuidado dos nossos vovôs é fundamental. Agora, doutor, é muito importante a gente sempre lembrar que o trabalho de vocês, tanto no hospital, quanto na Secretaria da Saúde, quanto o próprio nossos gestores, foram assim essenciais, e foram no momento certo. Eu acredito que tudo aconteceu no momento certo, para todas as pessoas. E essa questão do protocolo, eu acho que a primeira coisa a avaliar nessa questão do protocolo da saúde e do Covid-19 é a questão da responsabilidade. Se cada um fizer a sua parte, vai funcionar e nós vamos chegar lá. E muito obrigada, doutor. Obrigada por sempre estar aqui, todas as segundas-feiras, nos dando o boletim, né? E a todas as pessoas que trabalham com a questão da saúde, nos postos de saúde, a nossa secretária, ao nosso prefeito também, que tão bem comanda o nosso município. E a MESNE também, que lutou para que nós ficássemos e apresentou os números para que ficássemos na bandeira laranja, que voltássemos. Eu não sou advogada, a minha formação é de pedagoga, mas nós temos que defender todo o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Então, que ocupe a tribuna o vereador Vanderlei Zanotto. Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos assiste em casa, hoje eu vou começar meu discurso por Brasília. Olha só, STF, coisas, nosso ministro Alexandre de Moraes, que muita gente hoje, aqui mesmo em Veranópolis também, nas redes sociais, se manifestando, que uma hora ele fala uma coisa que vale para um e para outro não vale. Então, quem é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, aí sim, aí a fake news vale de qualquer forma. Agora, quem é apoiador ao contrário do presidente, não tem significado nenhum, porque as ações que ele, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, vem tomando, mostra para nós brasileiros que existe sim a fake news, mas isso aí nós temos um código penal. Esse código penal é para isso. Se eu ameaçar alguém, se eu difamar alguém, existe, né? Eu posso sim ser responsável por meus atos. Agora, querer nos censurar, está demais. Isso está demais. Então, eu conversando com o senador Luiz Carlos Renzi, do Progressista, sim, ele vai votar contra. Né? Não tem como nós deixar que eles nos censurem, porque, na verdade, depois que veio a internet, a gente soube de muitas coisas que acontecem no nosso país, e a gente, sim, é bem responsável de imaginar o que é o certo e o que é o errado. É nós que vamos compartilhar alguma coisa, a gente tem que ver. A responsabilidade é minha se eu compartilhar uma fake news. Existe uma maneira da gente verificar. O Covid, quantas fake news que veio da Covid? Muitas. Mas a gente, antes de compartilhar ou passar para os grupos do WhatsApp, a gente é responsável. Então, se eu passei
uma mensagem, um link, eu tenho que me informar disso, né? Então, assim, a gente vê muitas coisas que vêm acontecendo, né, principalmente dessa relação de fake news. Falando então com o senador, realmente está uma coisa bem difícil lá em Brasília, porque jornalista sendo preso, né, aí você pega pessoas que são contra o presidente, você vê lá uma vereadora ameaçando num vídeo, mas nada aconteceu. Então isso, né, a gente não pode se calar, realmente a gente tem que defender nossas ideias, né. O presidente foi eleito, 2022 está aí, para tirar ele no voto, deixa o homem trabalhar, nós temos uma pandemia e temos uma política, uma crise política muito difícil de ser combatido com uma pandemia junto, então vamos deixar o nosso presidente lá trabalhar, assim que chegar 2022, no voto, vão lá e tiram ele, tá? Agradeço a todos os colegas que apoiaram nas minhas proposições, dizer que realmente foi uma satisfação estar um mês aqui com os senhores. Eu sei, falei novamente aquele dia, a importância de a gente, né, colocar o nome à disposição quando a gente concorreu a vereador. Eu sei da importância que vocês, vereadores, têm perante a sociedade, né, a responsabilidade de vocês de votar os projetos, de entender o projeto, né, de estar sempre fiscalizando. Todo o dinheiro que veio aí para a Covid passou nessa casa, né, vocês todos tiveram conhecimento, foi muito bom. Dizer então que a gente soube agora nessa semana aí, num funcionário público que fez umas denúncias em vídeos nas redes sociais aqui em Veranópolis. Dizer assim para as pessoas que todos os vereadores estão atentos a tudo que acontece na cidade, tá? Então não adianta só nos cobrar, a gente sim, todos os vereadores com certeza estão atentos do que acontece. O funcionário público que fez a denúncia no Ministério Público, é ele que fez a denúncia, é ele que vai responder, é ele que vai provar, né, apresentar as provas. Nós somos fiscalizadores, então é o que a gente faz. Tá? Então, para as pessoas que dizem que nós não fizemos nada, ou que a gente não está sabendo de nada, né, a gente sabe, mas tem uma pessoa que fez a denúncia, ele que vai, né, já apresentou no Ministério Público, então ele que vai se explicar. Eu estou aqui, não estou acusando ninguém, não estou falando nada, só estou dizendo que o que nos cobraram na rua, tá? Então, de coração, tá? Vocês, vereadores, têm esse privilégio de representar nossa cidade, nossos veranenses. Eu fiquei muito contente com a acolhida de vocês, os funcionários aqui da casa também, não posso deixar de agradecer, sempre fui bem atendido, tá? Em tudo que eu precisei, sem a questão de ser oposição ou situação, é isso que a cidade de Veranópolis ganha, tá? Então, quero agradecer aqui a todo o pessoal que está nos assistindo, dizer que foi prazeroso mesmo esse mês estando como vereador, agradecer o meu partido, em nome do vereador eleito Danilo Balutin, o Lírio Soares, que era o primeiro suplente, e passou para mim. Então foi uma honra, e dizer que vocês estão de parabéns. Essa Câmara está de parabéns, e também a cidade de Veranópolis, que ganha com o trabalho de vocês. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Chumbinho. Alguém quer fazer mais alguma manifestação, não? Então, nada mais a tratar, está encerrada a sessão de hoje, e agradecemos a presença, não de nós aqui, né? Mas de quem está nos assistindo. Obrigado.